E no meio disso tudo, tem a Rebeca mãe, Rebeca mulher, que aí eu puxo um pouco do assunto da palestra que você trouxe. A Rebeca, pra você ter ideia, eu tava até conversando com ela aqui nos bastidores, falei, tem como a gente puxar aquele assunto? Tem, tranquilo. Que é, na verdade não foi uma palestra, foi um talk que você fez lá. Eu acho que você não tinha nem slide, se não me engano. Acho que foi uma conversa, foi um bate-papo, você deve ter ficado lá uns 40 minutinhos conversando, mas cara, foi muito legal. Primeiro que você se comunica super bem, e segundo que você é desbocada, então você fala as coisas de um jeito desbocado, isso é um elogio, tá? Vou anotar. Porque você solta as coisas que acontecem nos bastidores sem muito filtro e de um jeito, claro que você sempre se posiciona de maneira coerente, você não tá falando coisa que não pode, mas sim, sempre contando assim uma coisa até que eu vejo um pouco sutil do que acontece na realidade. Porque tem muita gente que tá só vivendo a realidade, mas não tá reparando na realidade. Sabe o que eu tô falando? Entendi. Nos bastidores, nas entrelinhas. E você contando o que tava acontecendo aqui, fazendo várias análises. Eu tava no ambiente masculinizado, eu tava me masculinizando. Em algum momento eu comecei a ver que... Aí você começou a falar de alta sociedade, como se comportar em alta sociedade. Aí eu falava, que legal, você tem um olhar sociológico, sabe? Psicológico sobre a situação. Você não tá só vivendo no automático. Mas é porque eu acho que essa coisa até do marketing, quando eu comecei a lidar com marketing lá atrás, marketing é sobre comportamento humano. Então eu acabei entrando muito nisso, sabe? Eu gosto muito dessa coisa da psicologia, antropologia, exato, sociologia. Você tava contando a tua vida, fazendo um paralelo sobre como as coisas estavam funcionando no invisível. Sabe? É uma leitura. E você meio que ambiente. Hackeando isso também, opa, como que eu consigo aproveitar dessa regra invisível pra me posicionar? Não, perfeito, porque eu faço isso o tempo inteiro na minha vida, porque eu não sou quem indica, não fui herdeira nem nada. Exato, é como que eu hackeio o ambiente. Não, e dá pra perceber isso na tua vida, porque além disso, você independente que, foi a elas no meu canal empreendedor, não, a tua trajetória inteira foi empreendedorismo. Sim. Até, eu não tô satisfeito aqui, você precisando se virar toda vez que seu marido mudava de cidade. É isso. E já entendendo que ele vai se mudar, fazer um movimento lateral para ir para um banco que conseguiria te dar uma projeção de transferência. Cara, isso é um BO. É um BO. BO. É um problema. Você tava jogando no nível hard lá e tava conseguindo. Até a ponto de, tô numa cidade que não tá me abrindo vaga, vou criar a vaga, abre uma filial aqui. Isso é empreendedorismo puro. Mas vamos trazer um pouco dessa palestra. Talvez você não lembre, mas você já sabe o assunto. Vamos trazer um pouco dessa palestra. Como que foi para você entrar num ambiente totalmente masculino? Um lugar que uma mulher já tem dificuldade de ter voz, uma mulher bonita mais dificuldade de ter voz, uma mulher feminina mais ainda dificuldade de ter voz. E aí você acaba se masculinizando. E como que foi esse processo? E como que foi essa sua percepção invisível sobre o invisível para ir se ajustando? Dá um overview primeiro na ida, depois a gente fala da volta. Bom, vamos lá. Acho que a primeira percepção que eu tive disso, de fato, foi quando eu assumi mais cadeiras na Ativa, e aí eu comecei a participar de reuniões com diretores e CEOs, que era a reunião de diretoria, toda segunda-feira era um almoço. E eu ficava muito nervosa de levar as coisas, e eu sempre fui um cara de menina, sempre muito sorridente, então eu tinha dificuldade de vender a ideia de uma forma que eles vissem, não é a menininha que tá trazendo aqui, é a profissional. E aí eu acho que nesse momento a gente tem que ter a humildade de falar, eu preciso melhorar isso aqui. Até a extroversão nesse ambiente acaba jogando contra. É ruim. Total. Eu era feliz demais, sabe? Sim, assim, total, rindo total. demais. Então eu falo, eu preciso me conter. E como eu vou fazer isso, né? Então, eu lembro de contratar uma coach, era uma fonoaudióloga, mas era coach de comunicação. E aí eu sentei com ela e falei esses desafios. E aí eu falei pra ela, cara, eu preciso aprender a falar com homens em reunião pra me deixar mais segura. Eu tinha visto já um TED Talk da Amy Cuddy, que ela fala sobre linguagem corporal. Sim. Eu comecei a fazer aquilo já melhorou demais a minha postura. De fato, aquilo funciona muito. Só que aí eu falei, eu sou boa. Todo mundo falava que eu era boa em comunicação. E eu acho que quando você é boa em algo e você melhora aquilo, você de fato vira um outlier, né? Então, é a curva, né, das pessoas medianas, tá todo mundo aqui. Daqui eu fui pra cima. Então, eu fui melhorar o que eu já era boa e trazer técnica pra
para a reunião. Então, algumas coisas, assim, são detalhes mesmo que me trouxeram para algo... Porque também, com 30 anos, a gente tem uma coisa que eu vejo muito, eu olho às vezes para umas meninas com 30 anos, eu falo, eu também fui assim, mas eu não tinha ninguém para falar para mim. Porque ninguém fazia mentoria, não tinha essa coisa de mentoria, não tinha agora essa coisa de feedback, não tinha. Então, como não tinha, eu buscava fora. Então, tipo, nos encontros com o Daniel, aí eu falava meus desafios para as pessoas. E assim, a gente com 30 anos, a gente quer ser combativo, a gente quer ser reativo. Total. A gente não escuta, né? E foi uma coisa que eu demorei muito pra aprender. Você quer ganhar na força. Você quer ganhar na força, você quer mostrar que sabe aquele assunto e quer falar. Só que, cara, você sendo jovem e mulher, a sua opinião, no final do dia, ela pouco importa. Você tem que trazer sempre alguma coisa pra tua opinião que embase. Então, eu aprendi que qualquer coisa que eu levava pra defender uma ideia, eu levava contextualizada. Com algo, realmente, algum estudo. Se fosse de Harvard, melhor ainda. Porque não era sobre o desafio é muito maior. Exato. Era sobre algo que tá acontecendo, é sobre uma tendência que tá acontecendo e que a gente precisa olhar pra isso. Queria trazer na mesa essa discussão, o que vocês acham. Então, é muito mais para levar para o todo do que impor aqui. E a galera começar a se acostumar que, quando ela abre a boca, vem coisa boa. Vem coisa boa, E aí, e também calar a boca. E é legal porque, assim, só fazendo um parênteses, em nenhum momento você se vitimizou. Isso que eu achei muito legal da tua palestra, de tipo assim, os homens machistas. Não, você falou assim, tá, esse é o cenário. É isso, mas sabe o que eu acho? É que essa coisa da mulher mais vítima, ela veio depois. Eu acho que se eu talvez estivesse no mesmo contexto, talvez você ia embarcar. Eu não sei, mas isso não existia. Ninguém falava sobre assédio, ninguém falava sobre mulher, não sei o quê. A gente era a minoria e ponto final, cala a boca e faz igual a todo mundo, entendeu? Isso. Era um pouco disso, você tava a vida acontecendo, como diz Cristina Junqueira, é a vida acontecendo. Então, só que eu precisava hackear aquele ambiente e conseguir. Afinal de contas, o meu sonho era ser uma grande executiva, não é mesmo? Então, como que eu faço para chegar lá? E aí, eu fui tendo essas estratégias, mas que, ao mesmo tempo, isso também mudou um pouco a forma que eu sou, porque naturalmente, num ambiente masculino, você é fruto do contexto. Até tem um estudo que fala que o contexto, às vezes, muda mais do que o próprio DNA. Ele passa por cima. Caraca, bicho. Então, às vezes você nasceu com uma coisa, mas o contexto te molda. Então, o meu contexto altamente masculino foi me moldando. Eu tive um feedback, que inclusive o Arnaldo foi meu chefe há pouco tempo, hoje é meu sócio, a gente fala até de igual para igual e é maravilhoso, mas assim, um dos meus feedbacks mais pesados vieram de eu chorar uma vez e ele me encurralar assim num cantinho e falar, para de chorar, não é assim, não sei o que, gritando. Hoje em dia, se a gente fizer isso, vira assédio, né? Total. Mas assim, aquilo ali me trouxe uma casca tão importante que eu só tô onde eu tô porque eu consigo aguentar a porrada necessária, que lá em cima é uma porrada. E não é nenhuma porrada, lá em cima não é nenhuma porrada de pessoas, é do mercado. É do mercado, é uma porrada do desafio que tá na mesa. Que é forte não é sobre demais. você, não é pessoal, mas assim, até as pessoas conseguirem dividir isso. E aí, esses dias eu soltei uma caixinha e fizeram essa pergunta pra mim, né, de uma mulher e tal, e aí eu contei essa história que eu tô contando aqui. E a mulher, deve ter sido muito sofrido. Eu falei, gente, eu nem consegui perceber que era sofrido, porque eu tava toda uma estratégia de eu ler o ambiente e crescer, porque aquele era o meu objetivo. E aquele era o game também. Que é um pouco de engenharia social, você saber jogar o jogo. E não era sobre quem eu sou, é o que o contexto me pedia naquele momento. Que eu não vi como um sacrifício, como algo... Foi pesado, foi duro. Quando o Arnaldo me chama de volta pra trabalhar na Galápagos, junto com o Fonseca, eu cheguei pro meu marido e falei assim, nossa, meu Deus. Mas o fato de eu ter saído e voltado, e ter dado certo até em outro lugar, ele me tratou tão como profissional, assim, foda, que eu falei, respeito. Ganho porque respeito esse cara. Ele me criou enquanto profissional, porque um dos meus primeiros trabalhos foi com ele por muito tempo, a gente ficou 6 anos trabalhando juntos, e eu volto depois num outro contexto. Você faz um movimento lateralizado, ele reconhece isso você no mercado e te puxa. E puxa de volta, então, assim, e hoje a gente tem uma relação de que tá quase de igual para igual, não vou dizer porque ele é mais sócio lá, mas assim, a gente troca, faz almoço de mentoria, ele não é mais meu chefe e a gente faz de ambos os lados. Que legal. E foi assim, eu poderia falar que ele
um líder mega duro, mega isso. Não, acho que a gente tem que entender a leitura de ambiente. Não foi pessoal, muito pelo contrário, foi para me desenvolver. E a maioria das vezes não é pessoal. Não é pessoal. Quando o líder é um cara bom e cobra, cara, normalmente não é pessoal. Exato. E aí, então, assim, eu consegui passar por essas coisas de como ser mulher numa mesa de uma forma com estratégia. Foi com estratégia. E aí, corta para Galápagos. Quando eu entrei na Galápagos, eu também tinha uma reunião toda segunda-feira só com homens, inclusive o CEO e tal. E aí, os primeiros 2, 3 meses, eu era invisível. Porque é isso, beleza, ela veio e tal, mas assim, eles não me conheciam, só quem me conhecia era o Arnaldo, eu não tinha ainda essa relevância. E aí, foi quando eu li o artigo que eu te falei no início aqui nos bastidores, eu li um artigo de Harvard, que eu comecei a estudar muito sobre isso, até por causa da Elas também, e que falavam que CEOs do Vale do Silício estavam se enfeiando, entre aspas, então assim, prendia o cabelo, cortava curto, colocava óculos. Mulheres CEOs, né? Mulheres CEOs, colocava uma roupa mais masculina, porque o poder tem cara de homem. Então, a estratégia aqui é você fazer rapport com o homem. Porque quando você é feminina demais, você atiça num reptiliano, vamos dizer, daquela pessoa, outra coisa. E não que você precisa acionar, porque você precisa ser vista como performance e conteúdo, e não sobre as suas curvas e tudo mais. Então... Ainda mais uma mesa com vários homens. Porque potencializa o reptiliano. Exato. E aí, eu entrei, eu comecei a falar assim, eu lembro de falar com meu marido, eu preciso de uma estratégia. Aí eu comecei a ir dessa forma, além de ficar calada e só falar quando de fato fosse acionada. Até que um dia, eles falaram... Eles antes brincavam entre eles e eu não participava dessas brincadeiras. Era antes de entrar na sala. Eu via que eles estavam falando algum bochicho ali e eu ficava mais de longe. Até que um dia eles falaram que uma mulher era gostosa, não sei o que, na minha frente. Eu falei, pronto, agora... eu ganhei, porque eles tinham dedo pra falar comigo, eles tinham medo, porque também a gente acha que a gente é a única mulher e que o homem tá dominando ali, não, mas ele também tem medo de você que ser a única ali, porque ele não sabe o que ele pode falar e como que você vai agir. Então, naquele momento, eu consegui ser percebida como um homem dentro da sala. Era a minha primeira estratégia, a primeira fase da estratégia. Falei, bom, agora eles já me enxergaram de igual para igual, tô aqui, consegui fazer o rapport. Olha que louco, porque dependendo, a mulher não se sentiria bem com esse comentário. Mas você entendeu, é o que eu falo aqui. Por isso que a palestra me chamou muita atenção. E no caso, você já está contando casos pós-palestra. Pós-palestra, Mas é isso. Você nunca ficou pegando esse... Isso, cara, me chama muita atenção. E talvez tomara que esse podcast seja exemplo para todo mundo, não só para as mulheres e tudo mais. Porque é isso, entender que muitas vezes não é sobre você. Não era sobre você. Não, é leitura de ambiente, entendeu? Você tem que ter a leitura. Então, assim, a partir do momento que eles conseguiram se abrir comigo, na mesa. Isso é uma intimidade a mais, é um pontinho a mais. É um ponto a mais. Porque as mulheres falam assim, a gente não tem aquele momento de network com os homens porque eles saem sozinhos e eles falam sozinhos. Cara, às vezes você tem que jogar com a broderagem. Então, aquele momento foi... Puta, eles estão me vendo como brother. Se eu sou brother, eu consegui já um step. É isso. E aí eu fui pro próximo step, entendeu? Então, foram coisas que foram acontecendo, que foram me levando para esse lugar de mais confiança com eles. E aí corta agora que eu já tô 4 anos na empresa e que eu já sou sócia. Hoje, é engraçado, porque quando eu tô arrumada, bonita, eu sou tão brother que hoje é assim, nossa, Rebeca, você tá em ordem. Eles não conseguem falar que eu tô bonita. Eles falam, você tá em ordem. Porque... não existe essa coisa de... Eu nunca passei dos limites com eles e nem eles comigo, porque eu sempre fiz esse rapport de, cara, eu sou um homenzinho aqui. Só que agora, depois que eu conquistei, eu comecei a ficar mais feminina. Até porque eu precisava também, porque esse é o lado negativo. Você vai ficando meio masculina. E aí, eu precisava resgatar algumas coisas. Então... mas agora tá tudo bem, eu sei. Só que no momento que eu posso ser... Exato, você já conquistou o teu lugar profissional. Exato. Então você tem autoridade, inclusive, para se feminilizar de novo, porque você já tá naquele lugar. Já tô. E assim, até o meu olhar feminino pras coisas, ele é valorizado, porque agora eu já entreguei performance. Eles já reconhecem quem eu sou enquanto profissional. Você tem respeito. E não foi na base do grito, não foi na base... porque é isso, a mulher, ela quer ser ouvida. E aí ela quer falar, e ela não para. Isso foi uma coisa também que aconteceu. O meu marido, ele era meu chefe.
tá? O meu segundo Caramba. marido. E ele foi um super chefe pra mim, na Monte Brava. E aí ele virou pra mim uma vez numa reunião, a gente ainda não tinha nada. Ele virou, e eu, ainda tava nessa fase de na reunião, sabe? E aí ele virou pra mim e mandou assim no WhatsApp, cala a boca e escuta, desse jeito. O que eu poderia fazer? Como a maioria, 99% das mulheres ia falar, puta, que louco, que Filha da puta, que que escroto, isso, tá? Na hora eu fiquei com raiva. Mas assim, como todo feedback difícil pra mim foram 3, esse é o segundo. O primeiro eu contei, esse foi o segundo. Eu parei e falei, é verdade, eu falei pra caramba, e eu falo demais. E posso falar? Normalmente, por exemplo, eu falo isso com propriedade porque eu sou bem direto também como líder. Só que eu sou muito mais direto com os meus liderados homens. Eu mandaria um cala-boca escuta pra um subordinado. Pra um cara, mas não mandaria mas não pra uma mulher. Então, quando ele te manda isso, você conquistou o que você queria. Também, Né? também. Você Eu já tava concorda? nesse ambiente. Você conquistou o que você queria. Porque isso. você não quer ser tratada como igual pra você conseguir justamente esse respeito. Quando ele manda um cala-boca e escuta, pô, ele tá te dando uma validação do que você tá É conquistando. um pouco disso. Tipo, o homem, quando a gente fala, vai se fuder. Exato. E, cara, não é... Ei, você conquistou esse espaço de Exato. broderagem. Agora ferrou, agora aguenta. Você não pode achar que é porque você é mulher e ele não pode falar isso. Exato. E aí eu falei, nossa, mas ele tá certíssimo. Eu falei demais, meu Deus. E aí eu absorvi aquilo pra vida. Eu comecei a ter mais consciência. Então, essa coisa de falar, a mulher quer falar demais, sabe? Ela não É uma defesa, é compreensível, mas... E não é a mas mulher sai pela em si. é. Eu vou refazer aqui. Eu acho que o jovem, Total. adulto, na carreira, É. ele acha que ele tem muitas certezas, quando na verdade ele não deveria ter certeza nenhuma e ele deveria escutar. Só escutar. Hoje eu vou para um almoço que tá o Fonseca, que é o CEO, com o Bolonha, e tem mais outras pessoas, a maior parte do tempo eu tô calada. Porque eu tô aprendendo, É isso. entendeu? É assim, cada Perder coisa... a oportunidade de aprender por querer se destacar. Às vezes o silêncio, ele é uma estratégia de comunicação, Total. sabe? Então, hoje eu lidero o comitê de marketing, participo de comitê de people, participo de comitê de cibersegurança. E assim, no comitê de marketing, obviamente, eu lidero ele, então eu tenho que falar. Mas quando as pessoas falam, eu lembro assim, de as pessoas falarem, não, isso aqui tá horrível. E eu poderia ficar rebatendo. E é sempre devolver com uma pergunta, o que tá? Perfeito, você tá achando que tá ruim? Por que tá ruim? Por que isso? E não ser combativo. E não levar pro pessoal Não também, levar pro cara. pessoal. É isso. Eu acho que, assim, a nossa... Principalmente as mulheres, essa geração, ela quer combater porque ela acha que ela tá levando aquela porrada porque ela é mulher. Quando, na verdade, quando você olha, todo mundo leva essa porrada lá em cima, entendeu? Não é sobre você. Exato. Eu levei uma porrada esses dias que foi meio feminina, vamos dizer assim. O cara virou pra mim e falou assim, você não negociou, papapá. Você tá parecendo, sabe o quê? Aquela mulher traída que abre exceção uma vez e fica abrindo sempre. O que eu vou fazer com um feedback desse na frente de 10 pessoas? Nossa. Eu vou ser combativa? Simplesmente, eu fiquei calada, escutei e falei... Depois de 3 dias, porque isso alugou um triplex na minha cabeça. Porque, assim, ele quis dizer alguma coisa com isso, né? Mulher traída. Talvez a analogia não tenha sido boa, mas na cabeça dele fez sentido. E eu fiquei, perfeito. Eu tenho um gap enquanto executiva, que é exatamente isso. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer não. E aí, não... Pô, você é a líder desse negócio, você deveria ter... Se posiciona. Se posicionado, você não se posicionou, tá parecendo mulher traída. E depois eu fui lá e agradeci. Pra ele, entendeu? Como mulher, eu poderia ter ficado... O RH veio, porque o RH estava na mesa, porque participa do comitê. E ele falou, você tá chateada? Eu falei, cara, eu acho que ele pegou pesado, eu concordo. Mas ele estava coberto de razão. E tá tudo bem, não foi sobre mim. E talvez isso poderia também ser um feedback totalmente dado a um cara. Usando esse mesmo exemplo. Não podia? Tá entendendo o que eu tô falando? Não, parecia uma mulherzinha traída aí. Exato, porque a analogia, no final das contas, traz uma mensagem. Se posiciona. Se posiciona. Porque se você é muito permissivo, como um cargo de alta chefia não pode ser permissivo. Não pode. Porque vácuo não existe. E Sempre alguém pega o espaço. é o momento que eu tô de ser uma executiva, uma diretora, uma sócia. E, assim, se ele tá me batendo é porque ele quer me desenvolver. Exato, nesse sentido. Total. Então, eu fui lá depois de 3 dias, agradeci. Ele
ele ficou meio sem graça, Encabulado. porque ele viu que ele... Mas assim, tinha saído, já era, foi, entendeu? E não tem nada a ver, eu adoro ele, tá tudo certo. Mas eu acho que é isso, assim, a gente tem que parar de levar as coisas, né, é porque eu sou mulher e ele tomei essa porrada e tal. Total. Acho que não.